Você acompanha A Bola Não Para aqui no canal do Fred Júnior, no canal no YouTube. Até peço para você que está assistindo agora a nossa entrevista. Vocês já estão vendo nossos convidados. Estamos aqui no Palmeiras, na sede social do Palmeiras, ao lado de Serafim Belgrande. Uma história longa, né, de serviços prestados ao Palmeiras. E hoje, presidente do Conselho Deliberativo do clube. Você aproveite e assine o canal do Fred Júnior. Se inscreva lá no canal do Fred Júnior no YouTube. Será bem-vindo para assistir o programa A Bola Não Para. Serafim, muito obrigado por receber a gente aqui no Palmeiras. O prazer é todo meu em estar com você conversando. Legal. Há alguns anos já conheço o Serafim Belgrande, como setorista pela Jovem Pan, cobrindo o Palmeiras foram 15 anos e a gente tem um contato com muita gente aqui ligada ao Palmeiras. Serafim, quantos anos já ligado ao Palmeiras, a parte já política, se tornando conselheiro? E claro, antes de ser conselheiro você era sócio, mas quanto tempo já no clube, Serafim? Bom, eu entrei sócio do Palmeiras em 1954. E na parte de conselho em 1965. 65, então são mais de 50 anos, né? 55 anos, 2020. Hoje nós temos no Palmeiras 13 grandes beneméritos, que eles precisam ter mais de 50 anos de sócio e ter exercido a presidência ou vice-presidência dos seus poderes. Então nós somos em 13 remanescentes. Então entre os 13 está lá Serafim Belgrande. Serafim, você sempre pensou, quando você entrou no clube como sócio do Palmeiras, claro, como palmeirense, como torcedor, né, se torna sócio pelo clube e também para vivenciar o futebol, mas você sempre pensou em tomar esse caminho da política do Palmeiras? Porque a gente sabe que a política do Palmeiras nunca foi tranquila, né, Serafim? Quando a gente fala, tá tudo calmo, sempre aparece alguma coisa. Não tem a dúvida. O meu pai foi conselheiro do Palmeiras em 1950, 51, 52, ele era conselheiro. E nós, como família italiana, tínhamos a tradição de almoçar na casa dos meus pais. E nós éramos pequenos, 4 irmãos, homens. E depois do jogo, o meu pai trazia ou no Pacaembu, ou no Palestra Itália. E a gente acompanhava, assistia todos os jogos. E como qualquer família italiana, tem um amor que não tem medição com o Palmeiras. Sim. E você sempre sonhou essa parte política por causa do seu pai, Serafim? Você já tinha essa aptidão de vivenciar as coisas do clube? Porque você tem que se dedicar para você se tornar conselheiro. Não adianta você só ser eleito conselheiro e não participar das reuniões, participar do que acontece no clube. Você sempre teve essa vontade, Serafim? O que acontece é o seguinte, eu sentia, quando eu era pequeno, que o amor que os meus pais, meus tios, minhas tias naquela época se dedicavam ao Palmeiras, à palestra, era uma coisa impressionante. E eu sentia que eles fizeram do Palestra naquela época a extensão da Itália, da pátria deles. Sim. Então eu fui adquirindo esse amor desde o começo e sempre fui me dedicando ao Palmeiras. Eu sempre gostei muito de futebol, sempre fui ligado ao futebol. E eu então comecei a prestar serviço ao Palmeiras. Na época do Delfino Facchina me convidou para ser candidato a conselheiro. Eu fui candidato a conselheiro. Foi fácil a eleição? A gente sabe que o pessoal hoje atualmente faz campanha, sofre demais. Naquela época era diferente. Naquela época era por chapa. Tá. Então existia a chapa da situação, da oposição. A chapa que ganhava entrava. Entrava todo mundo? Entrava todos. E depois foi modificando. Sim. Mas na continuação as eleições eram difíceis. E até para vitalício, naquela época, questão de 20 anos atrás, a pessoa para ser candidata a vitalício precisava ter passado por uma eleição da mesma forma para ser sócio benemérito. Não era indicação. Tinha como se fosse um filtro ainda para você ser ainda... E o filtro era igualzinho ao que era hoje, que é uma dificuldade. Sim. Conselho vitalício. Sim. E naquela ocasião eu me submeti a 2 eleições, todos da velha guarda se submeteram a 2 eleições para conseguir ser sócio vitalício. Aliás, até aproveitando, né? Tentaram mudar em relação aos conselheiros vitalícios agora, o estatuto. Você é favorável ou não é favorável? Serafim, você que é vitalício, o que você pensa a respeito? Você acha que tem que ser tudo, nem tanto o céu, nem tanto a terra? Não, eu sou favorável. Desde a primeira vez, quando teve aquela primeira tentativa que foi para a Assembleia de Sócios, o Conselho não aprovou, mas o Conselho, na Assembleia de Sócios, não conseguiu os 2/3, mas teve uma maioria querendo a diminuição.
E como ficou uma coisa indefinida, eu levei novamente essa situação há 2 semanas atrás. Eu sou favorável à diminuição, a única coisa que eu acho que você não pode partir drasticamente uma redução. Eu sempre defendi que deveria ser 120 o número ideal. Sim. Mas infelizmente houve, tanto do lado do 148, um radicalismo, como do lado do 100 também houve um radicalismo. Não houve o bom entendimento de acertar no 120. O 148, eles que foram a favor do 148, eles fixaram essa posição, porque sempre quando tem eleição para vitalício, conselho vitalício, o pessoal que é contra, ele vem, assina e vai embora. Sim. Então conta como um voto que não consegue a maioria. Então eles foram contra ao que eles queriam e fixaram no 148. E aqueles que queriam 100 foi aquela posição, e eu sempre achei que o 120 seria ideal. Embora, paciência, o 100 teve uma votação grande, o 120 também, mas só que nenhum atingiu o objetivo de ter 2/3 do associado para ser aprovado. Não dando certo agora essa tentativa que ocorreu, vai se dar uma pausa, uma espera, ou já vai tentar novamente? Não. Agora não tenho mais intenção nenhuma. Meu mandato vai até março do ano que vem. Tá. Praticamente agora no fim do ano vai ter o problema de a preparação dos candidatos para vitalicidade, para ser sócio conselheiro para ser eleito pelo associado. Ou reeleito ou a primeira... Ou reeleito a primeira vez. Logo em seguida vai ter a eleição para em março, a eleição para presidente do conselho, o vice, a eleição também do COF. Então não é o momento agora. Agora o próximo presidente do conselho, que ele vai determinar se ele acha que deveria colocar esse assunto novamente ou não. Voltando um pouquinho ainda, recuando no tempo, Serafim, tanto tempo aí prestando serviço ao Palmeiras, faltou alguma coisa para você, faltou ser presidente do Palmeiras, Serafim? Não, honestamente, olha, uma coisa incrível, eu nunca me peguei nisso. Para mim, eu acho que o importante... Você foi vice-presidente, né? Eu fui vice-presidente. Eu fui vice-presidente durante 4 anos. Tá. E na realidade, para mim, o que eu acho que o que eu tinha de fazer pelo Palmeiras, eu tenho consciência que eu fiz, trabalhei. Agora, eu nunca almejei ser de cargo nenhum, honestamente, nunca tive essa pretensão. Mas em alguns momentos seu nome foi bastante comentado, né, Serafim, como possível candidato à presidência. Foi muito comentado, mas infelizmente, por questão política aqui dentro do clube, acharam por bem mudar um estatuto. Na época, o Mustafa era presidente? Mas não tem problema, isso é coisa passada. Eu acho que em primeiro lugar está o Palmeiras, eu não tenho... Apego a cargo. Apego a cargo. Eu, inclusive, não queria nem continuar mais como presidente do conselho, porque é a 4ª gestão que eu sou. Eu tive presidente do conselho em 91, 92. Foi quando houve a cogestão da Parmalat. Eu era presidente do conselho. Sim. Uma coisa muito difícil que foi, você imagine, os conselheiros na época aceitarem uma cogestão aqui dentro. Mas nós fomos muito felizes porque nós tivemos muitas reuniões informais com diversos grupos de conselheiros, que eu queria que eles fossem lá para resolver o problema, aceitando ou não, mas que não tivesse nenhuma dúvida. E nós fizemos na época umas 30 reuniões com grupos de conselheiros, e graças a Deus foi praticamente por unanimidade, só teve 2 votos contrários. Que devem estar arrependidos, né? Sim, não tinha dúvida. Inclusive um deles é o Gobato. É mesmo? O Gobato é um grande amigo meu. Sim. E aí depois eu fui também presidente do conselho quando teve o acordo com a W Torre. Sim. Que também foi bem discutido. Bem discutido. Eu acho que foi uma coisa muito valiosa para o Palmeiras hoje. O Palmeiras mudou totalmente o patamar, por causa da arena. E depois eu fui agora, porque quando teve aquele problema do Maurício com Paulo Nobre, que o Maurício foi candidato único. Sim. Houve um problema lá dentro do relacionamento, e aí no caso houve para ter uma cisão,
porque os 3 vice-presidentes do Maurício praticamente ficaram do lado do Paulo Nobre e o Maurício ficou praticamente com um vice-presidente. Que foi naquele caso da Leila Pereira, se ela tinha condição estatutária ou não para ser candidata a conselho. E eu aí no caso, conversei com o Maurício pediu para que eu fosse presidente do CD para dar um suporte também político para ele, com o máximo prazer aceitei. Eu acho que, infelizmente, naquela situação, foi uma situação difícil, mas enfrentamos o problema e agora estamos aí pela outra vez continuando aqui. E não existia dúvida, Serafim, em relação à condição estatutária da Leila Pereira, ou ainda existe essa dúvida? Porque falam que é um documento que nunca apareceu, que ela foi concedida em 96, uma condição de sócio a ela. E que ela, se for realidade, se o documento existe, ela teria condições. Mas parece que esse documento nunca apareceu. Isso é verdade, não é, Serafim? Não, acontece que naquela época se dava muito valor à declaração das personalidades do clube. E o Mustafa deu o depoimento dele, que naquela época ele deu tanto para a esposa do Fará como para a Leila a condição de ser sócia. Tá. Mas aí, no caso, estatutariamente houve uma reunião para o Conselho decidir se podia ou não ela ser. O Conselho decidiu que é um negócio totalmente encerrado e estamos aí. E graças a Deus eles estão patrocinando o Palmeiras até hoje. E voltando a falar ainda do senhor, daqui a pouco a gente vai falar mais de assuntos do Palmeiras, mas o senhor disse, presidência não, mas o senhor teve momentos importantes do clube, né? Quando em 2002 o time caiu, aí existia o professor Beluso era candidato à presidência naquela oportunidade, né? E o ex-presidente Mustafa Contursi foi reeleito. O senhor fazia parte do grupo Muda Palmeiras. Isso. Né? Sendo uma voz forte naquele momento, eu lembro algumas vezes eu tinha entrevistado o senhor em algumas oportunidades, tinha até trio elétrico aí na porta, aí na rua, na Turiaçu, tinha todo um movimento. Eu gostaria que o senhor falasse desses movimentos que aconteceram até o senhor voltar a viver o clube, né, numa parte de situação, né? O senhor se tornou uma oposição até a entrada do Beluso como presidente. Na realidade até... Do Della Mônica, né? Della Mônica, exatamente. Della Mônica. Isso, Della Mônica. Que houve uma ruptura do Della Mônica com o Mustafa e o Della Mônica se juntou. E aí eu vim a ser o presidente do conselho. Isso. Naquele momento. Isso. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, como que é isso, né? Ficar um pouco, ser oposição em alguns momentos, Serafim? Olha, eu acho que ser oposição, eu acho que desde que seja uma oposição construtiva, eu acho que é muito válida. O que é ruim é quando há a oposição predatória, que não preserva o nome do Palmeiras. Eu acho lamentável a pessoa deixar o Palmeiras correr o risco de tomar um prejuízo por questão de uma oposição política. Eu acho que o Palmeiras, não é só no Palmeiras, né? Na realidade todos os clubes, toda a sociedade brasileira hoje, e está piorando, não aceita mais o contraditório. Sim. Isso é uma coisa lamentável. Sim. Eu acho que no momento em que uma pessoa dá um posicionamento contrário ao seu, pronto, já não é mais o teu aliado. Perde-se a amizade, né? Eu acho que não é assim que tem de se fazer. Eu acho que mesmo nas nossas residências tem divergências política. Hoje em dia, quantas residências que teve pais brigando com os filhos por causa de um problema político da esquerda, da direita, do Bolsonaro, do Lula. Quer dizer, isso é uma coisa que muito radical, né? É muito radicalismo. E isso perde o ser humano aquela relação de aceitar o contraditório e discutir as coisas. Sim. Então, no Palmeiras também acontece isso. E eu acho que nós estamos caminhando um momento, eu vejo honestamente como um momento meio perigoso, porque hoje tem uma pessoal novo que está aparecendo, que infelizmente eles acham, não é só aqui no Palmeiras, em qualquer lugar, eles acham que uma pessoa quando completou 60 anos, ele tem de ir para casa e esperar morrer. Então eles não aceitam que uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que pode dar alguma coisa ainda, fique atuando numa sociedade. Sim. E isso, infelizmente, acontece no Brasil. Isso é muito ruim. E, aliás, que o Brasil agora é um país que tem muito mais gente experiente, idosos, é um país com muito mais idosos do que jovens. Né? A gente está mudando. Então, ou seja,
tem que ter esse respeito, né, Serafim? A gente percebe isso e em todos os meios, no nosso meio de jornalismo também. Tem uma molecada ótima, mas tem uma molecada que acha que o jornalismo começou a partir do momento que ele se formou jornalista. Exatamente. Então, eu acho que está no... Exatamente. Tem gente, por exemplo, teve determinados exemplos agora, mesmo há pouco tempo no futebol, Sim. manifestações de que parecia que o Palmeiras só estava começando a viver o momento glorioso Agora. E não é bem assim. Não, né? tem uma história aí, né? Nós estamos conversando com o Serafim Delgrande aqui no programa Bola Não Para. A gente vai a um rápido intervalo e já voltamos com a segunda parte da nossa entrevista. Estamos de volta, a bola não para vocês aqui no canal do Fred Júnior. Se inscreva no meu canal. Estamos aqui na sede social do Palmeiras, no prédio administrativo. Eu, como setorista há 15 anos do Palmeiras, e é muito legal a gente ver essas mudanças que existem no clube, né? Como era o clube de um jeito quando a gente entrou, né, como setorista, e como é agora, podendo visitar aqui, podendo entrevistar Serafim Delgrande, presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, que é nosso convidado aqui no programa. Serafim, falando já de assuntos atuais, né? Um velho conhecido está assumindo o time do Palmeiras, que é Vanderlei Luxemburgo, né? Como técnico, você conhece muito bem, né? Você vivenciou aquele momento onde o Palmeiras saiu da fila com o Vanderlei Luxemburgo em 1993, né? Queria que você falasse um pouquinho da chegada do Vanderlei e se vocês tiveram alguma preocupação, porque muito que cerca o Vanderlei, Vanderlei quer ser manager, Vanderlei quer palpitar aqui, Vanderlei quer palpitar ali, Vanderlei quer falar de política, Vanderlei quer falar de pôquer, se está jogando, se não está, coisas fora o futebol, que, é claro, ele é perguntado muitas vezes, outras vezes ele quer colocar a sua opinião. Se vocês tiverem esse cuidado em tudo que cerca o grande Vanderlei Luxemburgo, para essa volta, esse retorno, a quinta passagem dele aqui no Palmeiras. Olha, eu conheci o Vanderlei em 93, quando o Otacílio não quis continuar, então fomos atrás do Vanderlei. Já campeão no Bragantino. Já campeão no Bragantino. E eu acompanhei muito bem o Vanderlei em 93, 94. No fim de 94 ele quis sair, porque foi proposta, o contrato dele ia até 94 e cumpriu fielmente, nunca tivemos problema nenhum com o Vanderlei. E depois voltou no fim de 95 para preparar para 96, que também foi um sucesso. E aí no fim de 96 eu saí, quando eu rompi com o Mustafa. Sim. Eu saí em dezembro e ele, na renovação do contrato, não quis mais continuar. Tá. E logo depois, para frente, o Brunoro também saiu. Então foi desfeito aquele grupo. Mas o Vanderlei, que eu conheci em 93, 94, 96 principalmente, foi um técnico, um dos maiores treinadores que eu vi trabalhar aqui. Sempre quando me pergunto quais foram os maiores treinadores que eu trabalhei ou presenciei, eu, sem dúvida alguma, sempre eu citei os dois, o Tele Santana e o Vanderlei. Um estilo totalmente diferente do outro. O Tele Santana é um estilo que, se você entregasse 11 camisas para ele, ele pegava 11 jogadores e fazia um futebol bonito. E o Vanderlei, como estrategista, como observador, como mudança taticamente, era uma pessoa perfeita. E em 93, 94, até na época, foi até engraçado, porque ele pediu para que o Palmeiras contratasse uma empresa para que filmasse todos os jogos de todos os adversários do Palmeiras. E que na época era impensável. Né? E na época muita gente chiou, absurdo, gastar esse dinheirão. Para filmar o adversário. E o Vanderlei, ele assistia a todos os jogos dos adversários do Palmeiras. Por exemplo, ia jogar Palmeiras e Guarani, ele pegava os jogos do Guarani, observava todos os jogos e fazia a preleção, fazia a mudança tática, era um sucesso total. Então, 93, 94, 96, ele foi sensacional. Aí depois, mais para frente, ele começou a ter outras atribuições. Sim. Ele veio para cá, ele voltou em 2002 aqui, onde ficou pouco tempo, e aí que culminou com a queda do Palmeiras, que
Aqui jogaram um pouco nas costas dele, eu acho que não, eu já era setorista aqui, eu acho que o Levi teve todas as condições para tentar fazer o time jogar e não conseguiu. Exatamente. E também ele teve em 2008 depois. Mas nesse 93, 96, sem dúvida alguma, ele focado, honestamente, não tem treinador melhor. Uma pessoa, eu me dou muito bem com ele, até é engraçado porque as filhinhas dele, tem praticamente a idade das minhas filhas, sim. E sempre no jogo estava sempre a família toda. E agora, todos esses jogos que eu tenho acompanhado, tá as filhas dele com as filhas delas. É uma coisa interessante, bacana. Evolução. Né? Evolução. Todas elas. Ontem mesmo tive no jogo, encontrei as 3 filhas com os netos lá com a gente. Uma festa quando vi a minha mulher, a minha filha que também estava comigo. E é muito bacana isso. Então, eu tenho muita confiança no trabalho dele. E você conversou com ele antes do acerto, Serafim? E existiu essa preocupação do Palmeiras em si de, olha, Vanderlei, só futebol dessa vez? Não, nós conversamos com ele. Ele falou, olha, eu tô com a mesma gana que eu tinha em 93, mas só com mais experiência. Ele está muito focado, ele quer fazer um trabalho e tenho certeza, o relacionamento dele com o Palmeiras é um relacionamento muito íntimo. Então, acho que, se Deus quiser, eu tenho muita confiança que vai dar certo. Já visto que nos últimos, 20 e tantos anos, o Palmeiras foi 4 vezes campeão paulista e as 4 vezes com ele. Com ele, exatamente. A última foi com ele em 2008. Felipão, o que você achou dessa última passagem, Serafim? Você gostou? Teve um título brasileiro? Não teve a Libertadores tão esperada? O que você avaliou essa passagem do Felipão? Não, acho que foi uma passagem boa, né? Dentro do estilo dele. Eu sempre falo que é questão de princípio, de cada um tem o seu método. Sim. Eu acho que eu sempre norteei o Palmeiras como o time da academia, um time clássico. Palmeiras jogar bonito, sempre fazer. E desde a primeira vez que veio o Filipão, o Palmeiras mudou o estilo, passou a ser um estilo de graça. E eu estava sentindo muita falta desse estilo. E eu espero muito que esse estilo volte agora na mão do Vanderlei. Estilo academia, sem dúvida alguma, o Scolari é um grande treinador, uma pessoa agregadora, tem um relacionamento ótimo com comissão técnica, com jogadores, sem dúvida alguma, uma grande pessoa. Serafim, eu quero que você fale então a respeito do Alexandre Matos. Chegou, foi contratado, anunciaram como se fosse um reforço para o time, né? Que era um diretor de futebol, mas que fez mudanças significativas no clube. Agora, a maneira como saiu, bem desgastado, torcida pedindo saída, pichações em muros, tudo isso. Qual é a sua avaliação? Mais prós que contras? Nem tanto assim? O que você avalia em relação ao Alexandre Matos, Serafim? Bom, o Alexandre Matos, quando ele foi contratado, ele teve um papel fundamental em resgatar o amor próprio da torcida, do torcedor. Porque naquela época o Palmeiras ia atrás de alguns jogadores e os jogadores não queriam vir jogar no Palmeiras. E quando ele contratou o Dudu, dando um chapéu nos adversários, resgatou o amor próprio. Depois teve a contratação do Mina também, que deu lucro para o Palmeiras, mas nos jogados dos anos seguintes, teve contratações que eram muito mal feitas, mal analisadas, no meu entendimento. Mas a minha preocupação não era nem criticar nem falar bem, a minha preocupação era de dar um suporte político para o presidente. E eu, com contato com conselheiros aqui sempre, eu via o descontentamento de muitos conselheiros com relação à permanência do Alexandre Matos. E eu falei muitas vezes para o Maurício sobre a situação, e até eu falei, Maurício, até seria bom, porque a imagem que passava é que ele era a única pessoa, a palavra final que dava para todo mundo. Quem mandava era ele. Quem mandava era ele. Isso desgastou muito a imagem do presidente na época. E até eu falei para o Maurício numa época, falei, não precisa nem anunciar quem são as pessoas, pegue 4, 5 pessoas que você tenha confiança, como um conselho gestor de você, não precisa nem anunciar, não precisa nem ir na academia, mas chegar para o Alexandre e falar, tudo que vai acontecer agora vai passar por isso. Ele ficou de estudar, mas só que foi se tornando uma coisa que não tinha mais condição.
E principalmente no ano 2019, então todas as contratações foram muito mal feitas, se gastou muito dinheiro e criou um problema até de caixa do Palmeiras financeiro, que graças a Deus já está praticamente superado. Mas então, tudo que tem na vida, você não tem unanimidade. Então tem coisas boas e tem coisas ruins. Então eu acho que o ciclo dele no Palmeiras passou, ele tem capacidade de ir em outro clube. Agora, a única coisa que eu acho, uma opinião minha particular, futebol brasileiro hoje está dando mais valor a um dirigente profissional do que a um jogador de futebol. Então isso eu acho que não é um caminho muito bom. Tudo tem o seu limite. É verdade. E tanto aí quando ele foi contratado como se fosse um jogador, né? Exatamente. Fez comercial, exatamente. Alexandre Mitos falava. Exatamente. E a gente vê nos outros clubes também, a mesma coisa. Né? Quer saber alguém que foi contratado, se é bom, se não é, quem que é o diretor. Parece que é um reforço para o no Flamengo, agora, quando saiu o Pelaipe, pô, parecia que era uma revolução que tinha acontecido. Né? E não é bem assim. Né? É verdade. Serafim, o que você acha em relação, eu falei de protestos, a entrada da Mancha com conselheiros aqui no clube? Paulo Serdan, por exemplo, é um deles, e tem uma participação forte, né? Às vezes de defesa até da Leila Pereira. Teve a reunião envolvendo jogadores, né? O tal Dudu, Felipe Melo e o Bruno Henrique, que teve a esposa agredida, infelizmente, por torcedores, com o Vanderlei Luxemburgo. O que você acha dessa relação? Você acha que é uma linha tênue, é perigosa, uma relação que pode dar problema lá para frente? Você vê com bons olhos a relação torcida e jogadores tendo reuniões, participando, e ao mesmo tempo torcedores ligados a uniformizadas virando conselheiros? Não, isso de torcedores ligados ao uniformizado virando conselheiro, não é um direito que tem. Ele é sócio, ele pode ser candidato. Mas você não vê com maus olhos ser ligado a uma torcida? Não, tem o estatuto do clube e precisa ser obedecido ao estatuto do clube. Isso não tem nada. Inclusive tem diversas pessoas, são 6 no total. Sim, parece. Que são ligados e são pessoas, uma grande maioria ajuda muito como diretores, são pessoas muito atuantes aqui dentro, não tem problema nenhum de relacionamento. Agora, com relação à torcida uniformizada, de haver aquela reunião com o Vanderlei, nós precisamos voltar um pouco do passado. Eu acho que eu pedi para o Maurício, inclusive na época, falei, eu acho inadmissível. A gente está vivendo num meio que tem opiniões divergentes. Sim. Então, eu acho que eu sempre fui contra essa teoria que vinha desde a época do Cuca. Treino fechado para a imprensa. Treino fechado para a imprensa. Se você começa com essa situação de treino fechado para a imprensa, você já cria uma antipatia com a imprensa. A imprensa vai sempre não vai tratar com boa vontade. Então você vê com pé. Vou te cortar um pouquinho, Serafim. E o presidente Maurício, você pode perguntar para ele, Maurício Gagliotti. Nós estivemos reunidos, uns jornalistas foram chamados para tentar melhorar uma relação com a imprensa, e eu fui um dos, por ter tempo de cá, era 15 anos como setorista do Palmeiras e tal. E eu falei, Maurício, isso de fechar treino, toda hora fecha treino, primeiro que muita gente vai perder emprego, porque a gente veio acompanhar treino, a empresa calcula, Serafim, a empresa faz conta. Leva-se 20, da Paulista, você leva 25 a 30 minutos para chegar na academia de futebol. Você pode filmar 10 minutos, você pode ficar 10 minutos lá. Ou seja, você leva mais tempo para chegar do que ficar dentro onde você está indo. A antipatia, a relação fica distanciada, não há confiança mais do profissional do futebol no jornalista, porque não tem mais essa relação. Isso ia cada vez mais piorando. Eu falei, Maurício, por que você não pode ser o presidente que abre as portas? Em vez de ser o presidente conhecido por fechar as portas, o presidente que abre as portas. Mas aí o tempo foi passando e não... Agora, tudo bem, eu acho que você pegar uma vez por semana, fechar o treino fechado, tudo bem. Agora, todo dia, treino fechado. E até para o patrocinador, que não tem a sua marca vinculada, né? Também. Aí outra coisa, que também falei, eu não admito, eu acho uma atitude muito ruim, por mais que ele xingue, eu não admito, vai jogar no Peru, em Arequipa, não sei quantos quilômetros de distância, o pessoal viaja de ônibus, e não é só o torcedor enfermidade, o torcedor em geral. Eles estão lá no campo, o time entra em campo, nem vai saudar, nem vão saudar os torcedores. Não pode ser assim. Vai lá, por mais que xingue,
Salva, faz uma saudação para eles. É um respeito a quem foi. É um respeito. Agora, eu nunca misturei as estações. Eu acho que a torcida uniformizada é uma entidade e o Palmeiras é outra entidade. Eu acho que dentro dos critérios de civilidade, tem que ter o diálogo. Quando houve essa reunião do Vanderlei, Sim. Perguntaram para mim o que eu achava. Eu falei assim, eu acho que desde que seja uma coisa que seja momentânea, está assumindo depois de uma situação difícil que vinha vindo, assumindo, eu acho que é importante. O jogador não fica constrangido, Serafim, nesses casos? Não, porque o jogador tem relacionamento com a torcida. Tá. A verdade é que o jogador, porque acontece isso, quando você está numa situação que começa aquele clima tenso, lógico que o jogador também vai ficar com um clima tenso. Meio coagido, tá? Exatamente. Então ele vai ficar com prevenção. Tá. Mas depois, na hora que você tem um momento que desarme os posicionamentos, todo mundo começa a tratar de maneira normal. O jogador precisa do torcedor como o torcedor precisa do jogador. Eu acho que o relacionamento tem de ser um relacionamento de respeito. Eu acho que não pode partir para agressão. Mas a manifestação da torcida não é só da mancha, de qualquer torcida, tem quando quer vaiar, vaia, mas no momento não vamos partir para agressão, que isso não leva a nada. E aí, por exemplo, quando um torcedor comum escreve nas nossas redes sociais, a gente vê opiniões, torcedor comum, poxa, por que eles podem e a gente não pode? Claro que não daria para trazer toda a torcida do Palmeiras para falar com o elenco, mas você vê isso também, Serafim, no sentido que o torcedor, que a gente fala comum, mas o torcedor do Palmeiras, que não é ligado, uniformizada, se sente meio preterido nesses momentos? Veja só a situação. A mancha é uma torcida grande. Sim. Você pega uma ou duas pessoas que representam, faz a reunião. Tá. E é uma reunião que foi feita agora, não vai? Vai ter semanalmente, mensalmente, uma reunião. Até para desarmar os espíritos. Agora, os outros torcedores, qual critério que você vai usar para conversar? Você não pode ficar toda hora abrindo, né? Sim. Não é questão de dar uma preferência a um ou outro. Não. Eu acho nesse sentido. Tá. Serafim, você falou há pouco do Maurício que sendo criticado e o pessoal chamando o presidente de banana, que não toma partido, não opina. Como que você está vendo esse momento? Lá para frente a gente tem eleição, né? Como que você vê esse momento político? Esse ano é um ano, a gente sente falar, né? Não pode falar um momento tranquilo, mas seria um ano teoricamente na política do Palmeiras mais tranquilo esse ano de 2020. Mas como que você está vendo esse momento do Maurício, essas movimentações? A Leila Pereira, uma eleição para conselho ainda, né? Que ela tem que participar. O Maurício ainda como presidente, mais 2 anos, né? 2021. Até outubro do ano que vem. Isso. 2022. Então 2021, né? 21. Como que você está vendo esse momento? Você acha que só um título para acalmar o torcedor em relação à imagem do Maurício, agora que você acha que está a imagem desgastada do Maurício nesse momento? Não, eu acho que foi um momento que refletiu o descontentamento da torcida com o Alexandre de Matos, refletiu no Maurício. Tá. Mas você vê que agora parou. O Maurício aliviou a pressão que existia e o Maurício está normalmente, como sempre agiu, presidindo o Palmeiras com tranquilidade, sendo respeitado. Você vê que ninguém mais tem nenhum problema com ele, mas por causa que foi refletido nele o problema do Alexandre de Matos. Porque, na realidade, o Alexandre de Matos, ele era muito autoritário, ele era uma pessoa que é antipático para o conselheiro, para o torcedor, ele achava ser o dono da verdade. Isso criou uma situação muito difícil para o relacionamento dele. E como a torcida começou a se manifestar contra ele, e o Maurício não queria tomar uma atitude, é questão de filosofia, refletiu nele. Mas depois mudou. Agora está o Anderson aí, é o oposto do Alexandre. Um cara discreto, né? Uma pessoa discreta, uma pessoa muito respeitada no meio do futebol. O fato de ser discreto não quer dizer que ele não seja atuante. Não deram não para o Palmeiras, Serafim, que foi colocado, as pessoas não querem trabalhar no Palmeiras e o Anderson foi a última opção, não foi isso? Não foi isso. Tá. E aí o que aconteceu? É uma pessoa muito tranquila
é uma pessoa que está fazendo um trabalho muito bem feito e muito respeitado. E conhece muito o futebol há muitos anos. O pessoal acha, pô, eu nunca ouvi falar. Não. Pô, você vê que ele trabalhou no Flamengo, trabalhou no Vasco, trabalhou no Botafogo, trabalhou no Vitória, trabalhou também no Santa Catarina também, né? Sim. Então, ele sempre foi muito respeitado. Acabou o dinheiro, Serafim? Acabou o dinheiro? Não, o Palmeiras tem um orçamento, você vê, a expectativa que se tinha era que, pô, ia ter um prejuízo tremendo esse ano. Não vai ter. O balanço desse ano não vai ter prejuízo. Sim. Vai ser equilibrado. Agora, o que acontece? Nós temos verba para contratar. O Vanderlei, inclusive de comum acordo com o Maurício, falou, vamos ver, nós estamos negociando alguns jogadores, que não está certo ainda. O Scarpa era um que poderia sair, mas teve problema, não foi. Tem alguns outros jogadores, então quis esperar um pouco para depois ir atrás. Nós vamos contratar. O Palmeiras vai contratar. A torcida pode ficar sossegada que o Palmeiras vai contratar. Não vai se contratar como era antigamente. Uma leva. Mas é uma coisa pontual de jogador que é bom para vir e assumir. E isso o Vanderlei também está indicando também as opções para fazer essa cotação de 2 ou 3 jogadores. Então, ou seja, o Palmeiras vai contratar, não é isso que acabou o dinheiro? Não, em absoluto. O Palmeiras está equilibrado. A gente vê a maioria dos clubes todos em grande dificuldade, fechando o balanço com muito prejuízo, e graças a Deus nós não. Como você está vendo essa rivalidade de Palmeiras e Flamengo, Serafim? Que agora, né, Palmeiras ultimamente está Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, agora está um Palmeiras e Flamengo, Serafim. Tudo na vida a vida é que nem a onda do mar, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. E honestamente, eu reconheço isso. Nós somos muito soberbos quando nós estamos lá em cima. Você achou isso? Achei. Eu acho que essa situação toda, até que eu acabei de falar, não, da entrevista, o treino, sempre acima do coisa. Eu, honestamente, eu falo, a maioria adorou. Eu achei que o lançamento da Puma, daquela camisa, o verde é a cor da inveja, eu não faria isso. Eu acho que o verde é a cor da esperança, o verde é a cor, mas não da inveja. Então, essa situação cria de soberba. E eu acho que isso na vida também vai chegar lá no Flamengo. Isso não tenha dúvida nenhuma. Porque milagre ninguém faz. Cada um administra do jeito que acha que tem de ser. Eu não critico, se eles acham que esse caminho tem de ser, acabou. Agora, acho que o Palmeiras tinha de pôr os pés no chão, no fim desse ano que teve, tinha de dar um passo atrás para ver novamente o caminho que estamos tomando e que tenho certeza, eu tenho muita confiança que vai ser um caminho de sucesso. Até porque, né, Serafim, claro, a Crefisa veio, está ajudando, tem um ótimo patrocínio, uma parceria importante para o Palmeiras, mas aquilo que era uma doação se tornou depois algo que o Palmeiras terá que pagar, né, Serafim? Não, nunca foi doação. Nunca foi doação. E essa é uma posição que então se fala, que está falando, nunca foi doação. O Palmeiras sempre teve a obrigatoriedade... Teria que ressarcir. Porque acontece assim, o Palmeiras tem o patrocínio, que é uma coisa. Sim, que é patrocínio, que é um valor já coisa determinado. Que independente de qual coisa, dá todo ano aquele valor. Tá. Aquela situação de ajudar em contratar o jogador... Foi o Borja, entre outros. O contrato era feito da seguinte maneira. Eles davam o dinheiro, por exemplo, o Borja deu o dinheiro, contratou o Borja. Então, a documentação era, se o Palmeiras, durante o contrato, vendesse o jogador, o Palmeiras era obrigado a devolver para a Crefisa aquilo que a Crefisa deu e o lucro ficava com o Palmeiras. Certo. Se o Palmeiras acabasse o contrato e não tivesse vendido, o Palmeiras seria obrigado a restituir a Crefisa em 24 meses, parcelas mensais. Mas isso não era lançado, né, Serafim? Teve que ser lançado depois de uma mudança da Receita Federal. Foi o seguinte, o Banco Central teve uma denúncia, o Banco Central obrigou a Crefisa a mudar o sistema
Que era colocado como marketing, né? Exatamente. Então, mas bom, não sei como era colocado, mas o Palmeiras, por contrato, você não pode deixar de destinar um dinheiro sem cobrar os mínimos juros do mercado. Tá. Então, foi feita a alteração contratual por causa da exigência do Banco Central. Sim. Mas nunca foi doação desse valor. Mas aí o Palmeiras teve que lançar na sua contabilidade. Sim, o Palmeiras teve que lançar na contabilidade. Agora, é um valor, o passe do jogador é do Palmeiras. Sim. Na hora que vende, o dinheiro que a Crefisa gastou e o lucro fica por... Exatamente. Tá. E, Serafim, relação com Leila Pereira e com José Roberto Lamacchia. Todo mundo sabe da sua boa relação com o casal. Como que você vê? A Leila realmente está sendo preparada para ser a próxima futura presidente do Palmeiras? Eu tenho falado quando posso. Eu acho que a Leila se expõe demais. Eu acho que ela deveria se expor eu particularmente. Eu acho que ela se expõe demais. Até a assessoria da Leila pode ficar um pouco brava comigo, mas eu acho que ela se expõe demais. Quando está vencendo, ótimo, está lá no céu. Quando está perdendo, aí começa as críticas. Eu percebi um pouco, a gente tem as redes sociais, a gente percebe o torcedor já meio que criticando, já fazendo um vídeo se explicando, gente, vocês podem criticar, não quis dizer isso e tal. Tem esses dois lados, Serafim, tem que tomar um certo cuidado. E como você vê a Leila realmente está sendo colocada como a próxima presidente do Palmeiras? Olha, a coisa que eu mais admiro no ser humano é quando o ser humano tem a vontade ferrenha de conquistar alguma coisa. Certo. Então, é um predicado que ela tem que poucas vezes eu vi numa pessoa dela querer ser o presidente. Isso é uma coisa que eu acho muito salutar para a pessoa. Ela é uma pessoa que não tinha vivência do futebol. Sim. Então, quando ela começou a vivenciar o futebol, ela reconhece, ela às vezes falava alguma coisa que hoje ela não falaria, mas ela é o que eu falo, é uma joia que está sendo lapidada. Ela está aprendendo com os erros. E eu tenho certeza que para o Palmeiras vai ser uma pessoa muito importante na história do Palmeiras. E não só no Palmeiras, do futebol brasileiro. Porque ela é uma pessoa que não tem nada a esconder, é uma pessoa que não tem nenhum objetivo na vida financeiro. Ela vai só contribuir com o Palmeiras e ela tem uma coisa que eu na vivência que eu sempre tive com ela, é uma pessoa que ela faz questão de ser muito transparente. Então, ela quer, ela quer transparência. Então, você pode estar certo, se hoje amanhã ela sendo presidente, tudo que vai acontecer no Palmeiras, você pode estar certo que vai todo mundo saber. Serafim, agora coisa rápida, porque a gente está acabando o programa. Vou te falar 3 nomes para você falar das relações a respeito desses 3 nomes. Paulo Nobre acabou se renunciando como conselheiro. Muitos dizem que pode ser candidato a conselheiro lá para frente, pode ser um candidato à presidência, dependendo como estão os rumos do clube. Como que você vê o ex-presidente Paulo Nobre? Foi um grande presidente, só que eu acho que ele teve uma oportunidade muito grande, porque na vida você precisa sempre, às vezes, dar um passo atrás. Tá. Então, eu acho que faltou para ele a humildade de dar um passo atrás. Porque quando teve aquele episódio com o Maurício, sim, ele foi oferecido para ele na minha frente, para ele ser o candidato a presidente do conselho. Que era uma tradição no clube, todos os ex-presidentes serem candidatos a presidente do conselho. Certo. Ele não aceitou, ele só queria ficar no futebol. E no futebol não podia ficar porque tinha um relacionamento com a patrocinadora, que era péssimo. Então, não tinha condição. Agora, você imagine se ele tivesse aceito ser presidente do conselho. Ele estaria na crista da onda hoje. Agora, uma pessoa, o que eu critico, uma pessoa que fica 3 anos e meio, 4 anos, sem aparecer no clube, é uma pessoa que praticamente, eu acho que não tem mais motivação. Você acha que ele volta, Serafim? Eu não sei, eu acredito que dificilmente ele volta, porque ele tem, o ego dele é muito grande. E eu acho que a pessoa, para militar o futebol, ela precisa aceitar o contraditório. E o Paulo Nobre dificilmente aceita, você teve relacionamento com ele, sim, ele não aceita o contraditório. Ele é um gênio forte. É um gênio forte. E então é difícil você viver no futebol com um posicionamento desse. Genaro Marino,
que judicialmente ele pode entrar no clube, mas está aí enfrentando uma suspensão. O que você tem a respeito? O Genaro Marino, ele teve aquele episódio lamentável Do patrocínio? Foi por uma sindicância e quando ficou pronta a sindicância, teve a proposta de 1 ano de penalidade como sócio. Sim. E o que aconteceu é que eu, inclusive, conversei com a sindicância de chamá-lo para oferecer para ele, desde que ele mandasse uma declaração de que ele se arrependia, que foi um negócio mal feito, ele seria divertido. Tá. Ele não aceitou. Não aceitou. Então, foi para o conselho e ele foi punido. Ele reclama que ele deveria ter sido punido como conselheiro e foi punido como sócio, ficando fora do clube. Não, qualquer conselheiro que faz algum ato contra o Palmeiras, ele sempre é punido como sócio, Tá. não como conselheiro. Tá. Se ele fosse punido como conselheiro, se acontecesse um negócio muito grave, ele fosse punido como conselheiro, ele perderia o cargo de conselheiro. Ele não perdeu o cargo de conselheiro, ele é vitalício. Agora, o que acontece é que o estatuto fala das condições de ser julgado o conselheiro e o sócio. Nós tivemos um caso que todos eles aplaudiram e ficaram Beluso. do Beluso. O Beluso foi julgado pela maioria simples. E foi julgado e ficou 1 ano afastado. Sim. Então esse caso do Genaro é igual o que aconteceu com o Beluso, é isso? Exatamente, ele foi julgado como sócio. Tá. No conselho, por causa desse ato, e ele foi Punido. suspenso. Agora entrou na justiça e conseguiu pelo menos as reuniões ele pode participar. As reuniões, como conselheiro, ele continua Participando. na participação. Mas não pode Como frequentar o sócio, clube. não. Como sócio, não. O ex-presidente Mustafa Contursi, como que é a sua relação hoje, Serafim? Olha, Mustafa, nós tivemos diversas vezes tivemos a favor, tivemos contra. Sem dúvida é uma história no Palmeiras, pessoa muito atuante, força política muito grande. Tá perdendo a força, Serafim? Na vida, todos nós estamos perdendo a força. Eu não tenho mais a força que eu tinha há 20 anos atrás. Isso é humano. Mas é uma pessoa que tem uma história muito grande no Palmeiras. Então, tem de ser respeitada. É uma pessoa que eu tive muitos atritos com ele, muitas coisas juntas com ele. Então, é uma pessoa que é tal negócio. Eu aprendi no Palmeiras, eu falo com todo mundo, eu falo do pessoal da oposição, da situação, eu converso com todo mundo. Eu não me furto a falar com ninguém, a almoçar com ninguém. E a mesma coisa com o Mustafa. Eu encontro com ele, eu sento, o pessoal, pô, tá sentado com ele. Não, é diferente do que era antigamente. Antigamente, quando eu briguei, quando mudou o estatuto, eu deixei de frequentar aqui uns 2, 3 anos aqui, porque na época, na hora que eu vinha, eu ficava sentado sozinho na mesa, porque se alguém sentasse comigo, era chamado lá em cima para saber por que eu estava sentado com o Serafim. Agora é o contrário. Então, mas eu acho que essa é uma coisa que tem de ser respeitado. Quem é de oposição de situação tem de respeitar todos. Porque no Palmeiras, principalmente, quem é amigo hoje é inimigo amanhã e vice-versa. Ou isso do cambismo aí que está sendo acusado, você tem alguma opinião sobre isso? Não, isso é uma situação que não é do Palmeiras, é uma coisa relacionada a eles. O Palmeiras não se mete, é uma coisa que não tem o que falar. Serafim, na sua história no Palmeiras, qual é a grande vitória? É a saída da fila em 93 ou tem outras grandes vitórias que você participou já como dirigente no clube? Não, no futebol, sim, sem dúvida, a de 93 foi uma grande vitória. Saímos de um pesadelo. Agora, no clube, pro clube mesmo, a grande vitória para mim foi a construção da Arena. Construção da Arena. A construção da Arena colocou o Palmeiras num outro patamar. E até aproveitando, gramado sintético, Serafim, teremos aí, né, o gramado sintético do Palmeiras, você acha que ajuda em tudo para o Palmeiras não perder a oportunidade de jogar no seu estádio, facilita a manutenção, custo, isso tudo veio para ajudar? Vai facilitar muito, principalmente por causa dos jogos no estádio. Tá.
porque nós temos de compreender também o interesse da patrocinadora, da patrocinadora da Flow, que eles precisam fazer dinheiro, porque os shows eles gastaram dinheiro, então eles estão fazendo também, por exemplo, essa grama sintética, quem está colocando, a custa é eles que estão pagando, nós estamos pagando o que está lá no CT, porque eles querem também fazer com que o Palmeiras tenha mais jogos, que para eles também é interesse o Palmeiras ter mais jogos aqui dentro. Claro. Então, é uma situação que estamos acertando, eu acho que vai ajudar muito o Palmeiras. Legal. Serafim, prazer conversar com você mais uma vez, sempre é uma pessoa muito educada, muito gentil, Serafim. Já tivemos aí, como setorista, como cobertura de clube, a gente agrada um, desagrada outro, é normal, isso é normal acontecer, mas uma pessoa que eu sempre falo, que sempre manteve a postura em todos os momentos, sendo situação ou oposição, uma das pessoas que eu posso falar com tranquilidade é você, viu, Serafim? Muito obrigado. Muito obrigado, e olha, para mim, para todo mundo da imprensa, eu me dou com todos, verdade. Não tem problema nenhum. Tá bom? Obrigado, viu, Serafim? Obrigado a você, viu? Obrigado. Até a próxima. Agradecendo o Serafim Del Grande, foi o nosso convidado aqui no A Bola Não Para, que volta sempre toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até a próxima.